Graças a Deus, irmãos. Amém. Quero te convidar nessa noite nós que estamos aqui, chegamos aqui agora para cultuarmos ao nosso Senhor e aguardarmos também os irmãos ainda que estão para chegar, e para que juntos nós possamos louvarmos e adorarmos o nosso Deus. Amém. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa hora. Apresenta a sua vida diante do Senhor. Nós nos colocamos na presença do Senhor, falando com Ele, exaltando o seu nome, pedindo ao Senhor para que Ele venha sobre as nossas vidas e derrama sobre nós a sua graça, porque nós precisamos da graça do Senhor. Nenhum de nós vivemos nesse mundo sem a graça dEle. Nós dependemos do Senhor, dependemos da sua graça. E se nós estamos aqui hoje, nessa noite, é porque a graça de Deus nos trouxe aqui. É porque a graça do Senhor nos fez estarmos aqui nessa noite. Então, por esse motivo, meu querido, você tem todos os motivos de agradecer ao Senhor, de exaltar o nome do Senhor, de se colocar na presença do Senhor e dizer a Ele: Senhor, nessa noite eu quero te buscar, eu quero estar na tua presença, eu quero te adorar como um verdadeiro adorador que te adora, Senhor, em espírito e em verdade. Então, meu querido, se coloca na presença do Senhor nessa hora. Eu sei que você já tem feito isso, eu sei que você já tem orado, eu sei que você já tem se colocado diante do Senhor, mas fala com Deus nessa hora. Coloca a sua vida diante do Senhor nessa hora. Esquece as lutas, esquece os problemas que ficaram lá fora, mas se coloca diante do Senhor, para que nessa noite o Senhor possa vir sobre a sua vida e derramar sobre você a graça dele sobre a sua vida. Eu sei que você já tem sido cheio da graça do Senhor, mas nós precisamos mais e mais da graça de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos mais e mais do Senhor. Ó Deus, nessa noite nós queremos te adorar, Senhor, e exaltar o teu nome, ó Pai, e glorificar a Ti, porque só o Senhor é digno, ó Deus, de toda a glória, só o Senhor é digno de todo louvor, de toda a adoração. E nós nessa noite queremos buscar ao Senhor a Tua presença, queremos rendermos ao Senhor aos Teus pés, queremos nos prostrarmos diante do Senhor, Deus, como verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Nós queremos ao Senhor ser achados por Ti. Venha sobre as nossas vidas, Senhor, e derrama a Tua graça. Abençoa cada irmão que está do seu lar para estar aqui nessa noite. Cada um, Deus, que teve a disposição para estar aqui nessa noite, Deus, derrama, Deus, da unção do Senhor, do Espírito do Senhor sobre cada um. Aqueles que ainda não vieram, aqueles que ainda não chegaram, aqueles que porventura talvez tenham pensado em talvez não vir ao culto nessa noite, ó Deus, que o Senhor vai ao encontro de cada um, em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha visitar a cada vida nessa noite. Senhor Deus, toma o teu lugar de honra neste lugar. Toma o teu lugar, Deus, nas nossas vidas. Toma o teu lugar de honra na minha vida, Senhor. Pois nessa noite, Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero exaltar o teu nome, eu quero te buscar, Senhor. Eu quero te buscar, Deus, porque não dá para viver, Deus, uma vida sem buscar o Senhor. Não dá para viver uma vida, Deus, sem, ó Deus, nos colocarmos como verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Venha sobre nós nessa noite, Deus. Nos abençoa, Senhor. Nos abençoa nessa noite, Deus. Nessa noite, o Senhor venha abrir, Senhor Deus, a janela do céu e derramar a tua graça sobre nós. Nós queremos te buscar, Senhor Deus. Queremos te buscar, Senhor. Queremos estarmos na tua presença. Aleluia, Jesus. Vamos adorar o Senhor, Jesus. Vamos exaltar o nome do Senhor com alegria, palmas. Você que puder louvar a Deus, você palmas e amar. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, exalte a Ele, porque o Senhor se faz presente neste lugar. E é na presença dEle que nós queremos estar todos os dias das nossas vidas. É na presença do Senhor que eu e você queremos estar. Aleluia, Deus. Oh.
podemos viver sem o Senhor, porque o Senhor é a razão da nossa vida, porque o Senhor é a razão da nossa existência. E nós devemos todos os dias querermos mais e mais do Senhor, mais e mais do Senhor. Talvez nós não sabemos, talvez eu não sei, talvez você não saiba qual a dificuldade que talvez nós temos tido no nosso dia a dia, que às vezes impede de nós estarmos aqui cultuando, louvando a Deus, adorando ao Senhor. Mas nessa noite, meu querido, você tem essa oportunidade, como eu tenho essa oportunidade, e como cada um de nós temos a oportunidade de adorarmos e glorificarmos ao nosso Senhor, de nos colocarmos na presença do Senhor como verdadeiros adoradores, que adorem ao Senhor, que exalte o nome do Senhor, independente das circunstâncias, independente que você olha para o seu lado e talvez você não vê aquele irmão querido que você queria que ele estivesse aqui, mas você adora o Senhor mesmo assim, você glorifica o Senhor mesmo assim, você se rende ao Senhor mesmo assim. E nós devemos fazermos isso, nos rendermos aos pés do Senhor, nos rendermos diante do Senhor e buscarmos estarmos na presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso, que pode fazer nas nossas vidas infinitamente mais aquilo que nós pedimos a Ele, aquilo que nós anseiamos. Deus pode fazer por mim e por você. Por isso o nome do Senhor é lindo, por isso o nome do Senhor tem que ser glorificado, tem que ser exaltado. Aleluia, Senhor. Nós queremos estarmos na Tua presença, Pai, vivermos na Tua presença, Senhor, como verdadeiros adoradores, que Te adoram, Senhor, em espírito e em verdade, porque o Senhor é lindo, porque o Senhor é digno de toda glória, de todo louvor. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Santo é o Senhor. Você tem a liberdade de adorar o Senhor, meu amado. Você tem a liberdade de exaltar o nome do Senhor. Então adore a Ele, exalte a Ele, glorifique o nome do Senhor Jesus nessa noite. Exalte o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, nessa noite. Aleluias. Oh. Lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias.
é santo, só o Senhor é digno de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Queremos nos prostrarmos, queremos estarmos na tua presença, Senhor, para podermos te adorar e exaltar o teu nome, glorificar a ti, Senhor, independente das lutas, independente de qualquer circunstância a qual nós podemos ou estamos vivendo, Senhor. Queremos te adorar, Jesus, e entrarmos no Santo do Santo para te adorarmos, para te glorificarmos e exaltarmos o teu nome. O Senhor, meu querido, Ele é digno que nós o adoremos, que nós o glorifiquemos e exaltamos o seu nome. Deus, Ele é digno de honra, digno de louvor. E às vezes as circunstâncias da vida faz que nós esquecemos de fazermos isso que nós estamos fazendo aqui, de adorar o Senhor. Nós vivemos com tantas coisas deste mundo, com tantas coisas que o mundo nos envolve e faz que nós sejamos verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e verdade. Às vezes simplesmente nós louvamos e adoramos o Senhor de lábios, mas não como verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. O Senhor é aleluia, o Senhor é digno de toda glória, de todo louvor. Então continua louvando e adorando o nome do Senhor Jesus nessa noite. Oh Deus, vem sobre nós nessa noite, Deus, com tua graça. Vem sobre nós com o teu querer, sobre as nossas vidas, Senhor. Oh, aleluia! Quero te adorar, quero te exaltar. Show sua glória, você sabe.
abundância, Senhor, através da Tua palavra. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, que bom estarmos juntos, cultuando ao Senhor nosso Deus. Nesta hora nós vamos ler a palavra do Senhor e na expectativa de que o Senhor nos abençoe, o Senhor fale aos nossos corações. Nós, no nosso dia a dia, a gente pensa em muitas coisas, a gente idealiza tantas coisas, a gente planeja tantas coisas, de forma que o nosso entendimento, o nosso pensamento está sempre em atividade, está sempre programando alguma realidade, sempre em alguma expectativa, e assim é o nosso entendimento, é o nosso coração, é a nossa mente. Quando nós nos encontramos reunidos cultuando ao Senhor e vamos ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações. Então, se a gente atentamente prestar atenção naquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer, nós vamos ser abençoados, porque a palavra do Senhor, de algum modo, fala aos nossos corações, especificamente a cada um de nós. Talvez nem tudo que você ouve numa mensagem pregada da palavra de Deus esteja ligado diretamente a você, mas de algum modo alguma coisa certamente serve para você, alguma coisa vai de encontro à sua realidade, o momento que você vive, vai de encontro ao que você tem pensado, ao que você tem planejado, de modo que o Espírito Santo de Deus em nenhum instante deixa de trabalhar, deixa de agir para nos abençoar. E o Espírito de Deus certamente usa a palavra para falar aos nossos corações. Então nós não temos apenas o desejo e o propósito de ouvirmos a palavra de Deus sem qualquer pretensão. Nós queremos ouvir a palavra, nós queremos ser abençoados, nós queremos de fato que a palavra entre nos nossos corações, que nos abençoe. Por isso nós vamos ler a palavra do Senhor e depois vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe por meio desta palavra, que nos alcance poderosamente a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí no livro dos Salmos, de número 37, o Salmo 37. Salmo 37, a partir do versículo 1. Amém? Todos encontraram aí? A palavra do Senhor nos diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe por meio desta palavra, nesta noite, em nome de Jesus. Faça a sua oração nesse momento. Senhor Deus, eis-nos aqui diante da Tua palavra,
Nós sabemos que o Senhor nos prometeu que estaria presente onde estivessem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus. Aqui estamos no nome dele, no nome de Jesus. E pela tua graça e misericórdia, vem nos alcançar com a tua palavra, falando aos nossos corações, ministrando as tuas bênçãos a cada um de nós, pois nós necessitamos, nós carecemos da tua graça, precisamos das tuas bênçãos. Abençoa-nos hoje, Senhor, mais uma vez. Sabemos que o Senhor não se nega a nos abençoar. Que cada um aqui esteja com o coração aberto, com os ouvidos atentos para ouvir a tua palavra e receber do Senhor a tua bênção poderosamente, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, o salmista aqui, que é Davi, ele, nesse salmo, ele vai falar para nós, ele nos fala que nós devemos ter uma vida de confiança no Senhor, que nós devemos ter uma vida que confia em Deus em todo momento, porque o Senhor, ele tem cuidado de nós, o Senhor, ele nos abençoa. E Davi vai falar em todo esse salmo que não há razões para que a gente deixe de acreditar no cuidado do Senhor, no zelo, na proteção do Senhor, na provisão do Senhor. Davi vai nos mostrar aqui que nós estamos alvejados por Deus, que o Senhor olha para nós, que o Senhor não nos despreza, que o Senhor não deixa de olhar para as nossas vidas. Davi então vai nos dizer aqui que não há por que nós nos preocuparmos com qualquer coisa, principalmente quando nós olhamos para outras pessoas e vemos o ímpio, por exemplo, o incrédulo, aquele que não crê em Deus, aquele que não honra ao Senhor, aquele que rejeita e não teme a Deus. Quando esses fazem as suas coisas, quando esses empreendem, quando esses fazem aquilo que desejam e quando até mesmo dá certo, que nós não devemos nos preocupar com isso, que nós não devemos ficar indignados com esses malfeitores, não devemos ter inveja quando eles praticam a iniquidade, porque eles passarão, porque eles não terão um bom final. Davi nos diz isso aqui, e nos diz que nós devemos confiar no Senhor em todo e qualquer momento, em toda e qualquer circunstância, em todas as áreas das nossas vidas. É mais adiante aqui nesse texto, mais precisamente no versículo 25, que nós não lemos, que Davi vai nos dizer aqui que ele foi moço e já agora é velho, e que ele jamais viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, mostrando-nos que Deus tem cuidado de nós, mostrando-nos que Deus, ele é provedor, que Deus, ele nos ampara, e que nós não devemos nos preocupar, que nós não devemos nos angustiar por causa daqueles que fazem das suas vidas aquilo que bem querem. Nós devemos servir ao Senhor. E aqui nesse texto nós temos aqui uma ideia de comparação. Davi faz uma comparação entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem ao Senhor. Davi faz essa comparação com muita clareza, e nós devemos olhar para esse texto e pensarmos nessa comparação. Aliás, nós devemos pensar tendo o cuidado de não fazermos comparações indevidas, porque nós somos tentados constantemente a fazermos comparações entre nós e outros que não servem ao Senhor. E Davi nos incentiva, nos ensina que nós não devemos nos comparar com quem não serve ao Senhor. Não devemos nos fazer comparação com aquele que não teme a Deus, aquele que é ímpio, aquele que é incrédulo. Não devemos fazer qualquer comparação, porque é como se nós estivéssemos comparando Deus com o mundo. É como se nós estivéssemos comparando a nossa vida, que tem o cuidado de Deus, com a vida de outro que não se importa com Deus, que não teme a Deus. Então eu gostaria de falar disso hoje, da comparação. A comparação no seu aspecto positivo gera exemplo. Quando você olha para outra pessoa num aspecto positivo, eu olho para Vaguinho e vejo que Vaguinho está fazendo alguma coisa na vida dele, está tomando uma direção, está tomando decisões boas, acertadas, e eu falo: olha, isso é bom, eu quero aprender e faço igual, é um exemplo. Eu quero me comparar a ele.
eu quero fazer igual ele está fazendo. Isso é um aspecto positivo da comparação. É quando você olha para outra pessoa e diz assim: olha, eu vou fazer igual. Isso é um bom exemplo, é um caminho bom, é uma atitude acertada. Então a comparação no seu aspecto positivo gera exemplos para nós. E aí sim a gente pode fazer comparações, aí sim a gente pode imitar, aí sim a gente pode seguir o mesmo caminho, porque isso é saudável, isso é bom. E aliás, nós devemos fazer isso, nós devemos olhar à nossa volta e seguirmos os bons exemplos, nos equipararmos às pessoas que fazem as coisas boas, que acertam, que tomam decisões boas, pessoas que estão caminhando na direção certa. Mas por outro lado, a comparação no seu aspecto negativo gera destruição para as nossas vidas. Quando nós fazemos comparações indevidas, é como um jovem crente olha para um jovem lá fora, e aquele jovem ele curte de todas as formas a vida, vivendo uma vida impiedosa, vivendo uma vida no pecado, e o jovem que teme a Deus fala assim: puxa, aquele jovem ali que curte. Não se deve fazer essa comparação. Você não conhece a desgraça que está no coração daquele jovem, você não conhece o vazio da alma daquele jovem. Por isso é totalmente indevida a comparação. Você olha para uma pessoa que vive uma vida luxuosa, uma vida abastada financeiramente ou materialmente, está bem estruturada, mas que você não sabe por onde aquela pessoa anda, você não sabe quais negócios aquela pessoa faz, ou até mesmo você sabe que aquela pessoa pratica coisas escusas, coisas erradas, coisas indevidas, mas que lhe proporciona uma vida financeira, material, abastada, luxuosa até mesmo. E aí você olha e fala: puxa, que vida, que vida. E eu não estou dizendo aqui que todo mundo que tem recursos materiais é oriundo, de uma vida pecaminosa ou de uma fonte ilegal, de maneira nenhuma. Mas nós não precisamos nos comparar. A gente precisa ter cuidado com as comparações. E aí o propósito disso daqui é para que nós nos fortaleçamos, para que a gente olhe para a vida da gente, para que a gente olhe para nós mesmos e tenhamos a convicção de que nós temos um tesouro guardado nos céus, que nós servimos a Deus, que o Senhor nos chamou para sermos nós mesmos, e que não precisamos nos comparar com ninguém, exceto quando nós temos bons exemplos que podem ser aprendidos e podem ser aplicados e que vão nos abençoar. Caso contrário, a gente vai viver uma vida de inveja. Caso contrário, a gente vai viver uma vida despersonalizada. Porque quando eu me comparo com o outro, quando eu quero ser o outro, quando eu tenho inveja do outro, eu me despersonalizo, eu deixo de ser quem eu sou. Eu deixo de gostar de mim mesmo e passo a gostar do outro. Eu deixo de gostar da vida que eu tenho e passo a gostar da vida do outro. Eu deixo de apreciar o que eu tenho para apreciar o que o outro tem. E com isso nós vamos perdendo, nós vamos deixando de ser quem a gente é. Com isso a gente vai se descaracterizando. E a gente não deve fazer isso. Davi vai dizendo aqui: olha, nós servimos a Deus e nós honramos a Ele. A gente tem a vida diante dele, a gente não precisa se comparar com ninguém, a gente não precisa ter inveja de ninguém. E aqui vai alguns conselhos para que a gente viva essa vida ajustada, baseado nesse texto de Davi. Primeiro é: vive a tua vida normal. Olha aqui o versículo 3, nos diz assim: confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Aqui Davi é como se estivesse dizendo assim: olha, vive tua vida normal, confia em Deus, faz o bem. Confiar em Deus e fazer o bem. A gente sempre volta, a Bíblia é maravilhosa. A gente sempre volta para o que Jesus falou. Quando Jesus fala assim: amar a Deus e amar o próximo, e resume tudo ali, aquilo depois você vai lendo a Bíblia, você vai encontrando isso em tudo, porque é o maior princípio que nós temos na Bíblia. Quando Davi fala assim: olha, confia no Senhor e faz o bem, você vê quem aqui? Confia no Senhor, está claro, e faz o bem a quem?
a você mesmo e ao próximo. Olha como está aqui o relacionamento com Deus e com o próximo. Confia no Senhor e faz o bem. Ou seja, vive essa vida diante de Deus, diante dos homens, habita na terra. Vive sua vida comum aqui, nesse mundo. Deus nos deu uma vida nesse mundo para a gente viver. Habita na terra, alimenta-te da verdade, vive a verdade. Ou seja, vive sua vida normal, vive a vida comum que você tem que viver. Comum aqui não é a vida, uma vida insignificante, não. Vive a vida que Deus te deu, temendo ao Senhor, fazendo o bem para você, para o próximo. Vive essa vida aqui, habita onde você está, faz o que tem chegado nas tuas mãos, usa o que você tem, o que Deus te deu aqui, e alimenta-te da verdade, vive sua vida normal. É assim, agrada-te da tua vida, passa a olhar com mais agradabilidade para a vida que você tem. Começa a confiar em Deus, a fazer o bem. É isso que Davi está falando aqui. Alimenta-te da verdade. Nós não vamos tomar aqui no tempo em detalhes, palavra por palavra, ainda que pudéssemos, mas teríamos que ter mais tempo, teríamos que ser um estudo bíblico para falarmos aqui palavra por palavra, mas a palavra que está muito clara, dizendo assim: ó, vive tua vida normal aí, diante de Deus, diante dos homens, habitando onde você está, se alimentando da verdade. Não fica pensando. Eu tenho desconfiança das pessoas que vivem baseadas só em possibilidades. Os irmãos já sabem disso, né? As pessoas que vivem sempre dizendo das possibilidades, parece que ela é. Já falei isso inúmeras vezes de várias formas. É aquela pessoa: se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu fosse assim, se eu fosse assado, se eu tivesse tal coisa, se eu tivesse essa oportunidade. Mas essa pessoa ia conquistar o mundo se ela tivesse essas oportunidades. Então essa pessoa fica pensando mais no que ela não tem do que no que ela tem. E sinceramente não acredito nessas pessoas. Eu não acredito, não estou dizendo que as oportunidades não devem ser buscadas e que elas não são boas, devem ser buscadas, são boas, e muitas vezes faz diferença na vida da gente, pode mudar a vida da gente com uma boa oportunidade. Mas as pessoas que ficam só: se eu tivesse isso, se eu morasse em tal lugar, se eu tivesse tal coisa, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse isso, aquilo, outro, se eu tivesse isso, se eu tivesse essa oportunidade. Sinceramente desconfio dessas pessoas. Pessoas que vivem focadas naquilo que elas não têm, elas se esquecem de focar naquilo que têm, se esquecem de ser aquilo que pode ser, se esquecem de usufruir daquilo que está ao seu alcance, se esquecem de que pode viver a vida normal. A vida normal é a vida que eu tenho, é essa vida em que eu posso confiar no Senhor, fazer o bem, onde eu estou, com o que eu tenho, me alimentando da verdade. Essa vida normal não é uma vida de comodismo, não é uma vida em que eu não posso fazer mais nada. É a vida em que eu vou vivendo, aproveitando as oportunidades, confiando em Deus, fazendo bem onde eu estou, com quem eu sou, sendo quem eu sou. Então, antes de olhar à sua volta, antes de olhar para outras pessoas, antes de ficar pensando: eu queria isso, queria aquilo outro, se minha vida fosse assim, pensa no que você tem, pensa qual é a normalidade da sua vida, quem é você, sua família, sua igreja, sua cidade, seu trabalho, seus talentos, sua profissão, quem você é, vive aí, aproveita isso daí, olha para quem você é, para o que você tem, para a realidade de vida que você tem, e fala assim: eu vou valorizar isso aqui, vou usufruir disso daqui, vou extrair o melhor do que eu tenho, vou viver em paz com o que eu sou, com o que eu tenho, e vou caminhar, vou explorar da melhor maneira possível, o máximo possível, o que a minha vida pode render, o que a minha vida pode proporcionar.
Os bons exemplos eu vou seguir, mas não vou me comparar com nada e ninguém, nem vou ficar pensando no que eu não tenho, mas no que eu tenho. A segunda coisa aqui é: se ajuste com Deus. Se ajuste com Deus. Versículo 4 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que é se ajustar com Deus aqui? Agrada-te do Senhor. Ou seja, está dizendo, sabe o que aqui? Você precisa se agradar de Deus. Você precisa dizer assim: eu preciso me agradar do Senhor. Você conhece gente desagradável? Amém? Conhece? Você não conhece? Eu conheço tanto. Eu vou dar um amém para quem? Amém, 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 amém. Para assim, amém. Você não conhece não? Pelo amor de Deus. Será que é só eu que conheço gente desagradável? Aqui na igreja não tem ninguém, graças a Deus. Aqui na igreja não tem ninguém desagradável. Mas você conhece gente desagradável? Não conhece? Imagina seu patrão ser desagradável. Como é que você faz? Manda ele embora? Não dá, né? Você faz o quê? Arruma outro emprego? Nem sempre é possível. Aí você faz o quê? De um jeito, suporta. Aprende a olhar o lado positivo. Às vezes seu pastor aqui é desagradável. Às vezes, não sou o tempo todo não, pelo amor de Deus, senão não posso me detonar assim também. Às vezes, aí você fala assim, mas você releva, você, não é? Não tem gente desagradável? Às vezes a gente deixa de lado, mas às vezes a gente tem que conviver. Agora, porque nós somos pecadores, nós somos limitados, nós somos falhos. Agora, Deus pode ser desagradável? Deus pode ser desagradável? Sim ou não? Deus pode ser desagradável? Não. É assim, Rubem? O Rubem está na dúvida ali. Deus pode ser desagradável? Mas vamos ficar com um não. Deixa eu fazer a pergunta que vai ter essa dúvida. Agora, nós podemos nos desagradar de Deus? Nós podemos nos desagradar de Deus? Sim. Nós podemos nos desagradar de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tudo que Deus faz é bom, é perfeito e agradável. Deus pode ser desagradável? Não. Agora, nós podemos nos desagradar de Deus? Sim. Claro que sim. Basta a gente entender que a gente olha para os nossos filhos, ou quando nós éramos crianças, quando a gente é disciplinado, é agradável? É agradável quando a gente é disciplinado? Você era menino. Quem aqui já foi menino, nunca levou uma disciplina, um couro, um castigo? Nunca passei por uma experiência desagradável com meu pai, com minha mãe, ou com quem me criou. Nunca. Tem alguém que nunca teve uma experiência desagradável? Quando Deus nos disciplina, às vezes é desagradável. A gente fica chateado, a gente não gosta, Entenderam? Às vezes Deus faz algumas coisas que a gente reprova, que a gente não gosta. A gente ora e Deus não nos dá. Não nos dá porque não é bom para a gente, porque não é a vontade dele. A vontade dele é boa e o que a gente está pedindo não é bom. Aí a gente desagrada. Não é isso? A gente pede uma coisa para Deus, pede para abrir uma porta e Deus não abre. A gente quer ir por um caminho e Deus não deixa. E aí? Então a palavra de Deus, aí a gente começa a viver conflitos. A gente começa a fazer comparações. Eu quero ser abençoado, eu quero viver isso, eu quero ser assim, eu quero isso, aquilo, outro. E a gente precisa se ajustar com Deus. Ajustar com Deus é falar assim: Senhor, eu quero me agradar de tudo que é do Senhor. Eu quero me agradar do Senhor, eu quero me ajustar com o Senhor. Eu não gosto, me desagrada, eu fico chateado, mas eu quero me agradar do Senhor. Eu quero aprender a me agradar do Senhor.
Eu quero olhar para o Senhor, porque tem hora que a gente não vai com a cara de Deus. Tem hora que a gente não vai com a cara de Deus. Deus não faz as coisas do jeito que a gente gosta. E a gente fica meio chateado, a gente ora. A gente fala que é o diabo. Tem hora que Deus está fazendo alguma coisa que a gente fala, é o diabo que está aí, o diabo está mexendo com a minha vida. E às vezes não tem nada de diabo. Não que o diabo não age. O diabo existe e age contra nós. Mas às vezes Deus está agindo em nossas vidas, e por desagradar a nós, e por nós nos sentirmos desagradados, por aquilo que Deus está fazendo nos desagradar, a gente fala que é o diabo, a gente pede oração, a gente move-se de um lado para o outro, achando que a gente pode mudar aquilo. A gente precisa se agradar do Senhor. Como que a gente se agrada de Deus? A gente precisa botar no coração da gente que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que o Senhor nos ama, que o Senhor tem cuidado de nós, que Ele é por nós e que ninguém pode ser contra nós, que Ele provê para nós. Ele é o sal, você vai ver aqui, botar no nosso coração, que se a gente agradar dEle, Ele satisfará o desejo do nosso coração. Como é que o Senhor satisfaz o desejo do nosso coração? Um coração que se agrada do Senhor. Um coração que se agrada do Senhor, ele vai ser satisfeito. Um coração que se agrada do Senhor, ele não vai colocar nele, ele não vai ter nele o pecado, a intenção de ter satisfações carnais. Então é isso, agrada-te do Senhor, se ajusta com Deus. Começa a olhar para a sua vida e começa a dizer ao Senhor: Senhor, minha vida está assim, eu quero me agradar do Senhor, eu quero confiar no Senhor, eu quero crer, Senhor. Eu sei, a gente sabe, uma coisa é saber, outra coisa é você crer. Uma coisa é saber, outra coisa é crer. Eu sei que o Senhor me ama, mas eu quero crer nisso. Eu sei que o Senhor tem cuidado de mim, eu quero crer nisso de todo o meu coração. Eu sei que o Senhor é fiel, que o Senhor não me abandona, mas eu quero crer nisso de todo o meu coração, eu quero me agradar do Senhor. Todos nós aqui temos muitas coisas que nós gostaríamos que Deus tivesse feito e Deus não fez. Todos nós. Deus errou, Deus falhou, não. Pode ser que algumas coisas Deus ainda vai fazer, ainda fará nas nossas vidas. Pode ser. Mas tem coisas que Deus já disse não, não vai fazer, não é bom, ele não é a vontade dele, pronto. E a gente precisa ajustar o nosso coração diante de Deus. A gente precisa se agradar de Deus. Eu quero me agradar do Senhor. Eu quero me agradar do Senhor. Eu quero reconhecer que o Senhor me ama e crer nisso. Eu quero reconhecer que o Senhor é fiel e crer nisso. Eu quero reconhecer que o Senhor cuida de mim e crer nisso. Me agradar de tudo que Ele é, de tudo que Ele faz. E Ele certamente apaziguará o meu coração, satisfará o desejo do meu coração. Deus satisfazer o desejo do nosso coração não é uma troca. Talvez algumas pessoas entendam isso. Agrada-te do Senhor e Ele vai dar tudo que você quer. É uma troca, não é isso. Não é isso. Você quer fazer determinada coisa, aí você fala: vou agradar o Senhor para Ele deixar eu fazer isso. Não é assim que funciona. Se aquilo não é a vontade de Deus, Ele não vai deixar você fazer. Agrada-te do Senhor é você entender os propósitos de Deus, entender quem é Deus, e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Você acha que vai ser feliz com aquilo, você acha que aquilo ali é importante para a sua vida, aquilo não vai fazer mais parte do desejo do seu coração, aquilo não vai mais apetecer a sua alma, não vai mais ser desejoso para a sua alma. E com isso você vai ter um coração satisfeito, porque você vai começar a enxergar aquilo que Deus enxerga e não aquilo que você mesmo enxerga. Por isso nós precisamos nos ajustar com Deus.
Terceira coisa, deixa Deus te guiar. Versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deixa o Senhor te guiar, deixa o Senhor te conduzir, deixa o Senhor te guiar, deixa o Senhor te conduzir. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso não quer dizer que nós vamos ser teleguiados, robotizados e deixa a coisa ir acontecendo, ou que a gente vai cruzar os braços e as coisas vão acontecer. Não. Aqui diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ou seja, vive a sua vida, essa vida normal, ajustada com Deus, e creia que o Senhor vai te conduzir. Creia que o Senhor vai abrir as portas que precisam ser abertas. Creia que o Senhor vai te conduzir pelo caminho que é a vontade dele e fará o melhor para a sua vida. Se você tem um pouco de vivência com Deus, de experiência com Deus, você sabe, todo crente que tem um mínimo de experiência com Deus sabe que já desejou coisas que não eram boas, mas que naquele instante que desejou não sabia, mas que depois de um momento, depois de um tempo, depois de um período, depois de algumas circunstâncias, algumas realidades, percebeu que Deus fez algo muito melhor, que Deus fez algo mais extraordinário, e depois olha para trás e fala assim: não acredito que eu queria aquilo, olha o que Deus me deu, eu não acredito que eu queria entrar por aquele caminho, olha o caminho que o Senhor me conduziu, eu não acredito que eu queria tomar aquela decisão, e olha a decisão que eu tomei, que coisa abençoadora para a minha vida, para a minha família, para as pessoas que estão à minha volta. Não acredito que eu queria tomar essa decisão com aquela pessoa, com a minha família, o meu casamento, os meus filhos, o meu trabalho, e não deu certo, as portas se fecharam, as coisas travaram. Eu achei que era o melhor, eu achei que tinha que acontecer naquele dia, naquele momento, desta maneira, e não foi. E hoje eu vejo que o Senhor me conduziu a um lugar melhor, a uma decisão melhor. O Senhor me guiou, o Senhor, através da minha vida, fez coisas extraordinárias. Quando a gente entrega o caminho ao Senhor, a gente confia nele, o mais ele fará. O mais aqui eu acho muito interessante, porque a gente vive a vida sempre por esperar alguma coisa a mais. A gente sempre vive a vida por algo que ainda sempre na expectativa de algo mais, coisas que ainda não aconteceram, coisas que ainda não se concluíram, coisas que não se concretizaram, coisas que nós ainda não sabemos. Pare e pense um pouquinho em sua vida. Você está pensando em muitas coisas para frente, tá? Em muitos aspectos, você está pensando em muitas coisas para frente. Coisas que dizem respeito a você pessoalmente, coisas que dizem respeito à sua família, coisas que dizem respeito ao trabalho, à vida financeira, às coisas materiais. Você tem planos, você tem ideias, você trabalha, você pensa, você planeja. Então a gente sempre tem algo mais, a gente sempre está olhando para frente, a gente sempre está desejando, a gente sempre está na expectativa de que vai acontecer, e a gente sempre tem a ideia de que serão coisas boas, porque a gente pensa em coisas boas, a gente quer que aconteçam coisas boas, a gente sempre está pensando nesse mais. Esse mais sempre nos atrai, esse mais nos motiva. Quem não pensa nesse mais, quem para de pensar nesse mais, deixa de viver. Quem para de pensar nesse mais não está vivendo a vida. Nós sempre estamos pensando nesse mais, em todas as direções, em todos os aspectos. Como será mais adiante? Como será esse ano? Como será o ano que vem? Como será isso, aquilo, outro?
Será que eu vou conquistar? Será que eu vou alcançar? Eu tenho planos, eu tenho desejos, eu tenho projetos. E nós sempre estamos olhando, usando esse mais, essa ferramenta. Nós estamos sempre olhando nessa ótica, é como um binóculo que a gente tem, que se chama mais. Eu estou sempre olhando nesse binóculo. O mais no meu casamento, o mais para os meus filhos, o mais na profissão, o mais na vida na igreja, o mais no nosso país, o mais em tudo. A gente sempre está pensando nisso. Isso nos impulsiona, isso nos move. Isso é algo poderoso nas nossas vidas. Muitas vezes, quando isso se torna incontrolável, gera ansiedade, gera estresse. Muitas vezes nos consome e a gente toma o tempo todo, desgovernadamente, desequilibradamente, por causa desse mais, a gente toma o tempo da gente de maneira indevida, de modo que esse mais nos move. Está entendendo isso? Que a gente sempre vive com esse mais à nossa frente. E agora, amanhã, como será? Qual é o mais que está aí na sua frente? Qual é o mais que você está esperando? Qual é o mais aí na sua vida com Deus? Qual é o mais que está aí no seu casamento, seus filhos, seus pais? Qual é o mais que está aí na sua profissão? Nos relacionamentos diversos que a gente tem, nos planos, nos projetos que a gente tem? Quantos mais existem na sua vida? Que te motiva, que te empolga, que te chama, que te faz desejar, que te faz criar expectativas. Nós temos tantos mais nas nossas vidas, diversos mais nas nossas vidas. E aí, quando a palavra de Deus nos diz isso, a gente precisa dizer assim: deixa Deus te guiar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais Ele fará. E o mais Ele fará. Confia esse mais ao Senhor. Confia que Ele conhece. Eu planejo, eu desejo, eu faço planos, faço projetos. É por isso que a Bíblia diz que nós fazemos planos, mas Deus dirige os nossos passos. É isso aqui. Deixa o Senhor dirigir os seus passos, deixa o Senhor te guiar, deixa o Senhor te conduzir nesses mais que nós todos temos e desejamos e que são importantes para as nossas vidas, porque Deus nos criou assim. Deus nos criou para a gente viver nessa prospecção de olhar para frente, desejar e avançar e planejar. Mas o caminho seguro é deixar que Ele nos guie, é confiar nele, é entregar o caminho para Ele e deixar que Ele faça o mais. Às vezes a gente não sabe como, nem sabe quando, às vezes a gente não sabe, mas Deus, Ele sabe. Deus conhece o futuro, Deus conhece o hoje, o amanhã, o depois. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe o que vai ser antes de ser. E nós não. Por isso eu posso confiar nele. É como quando você confia que alguém te conduza a um lugar que você nunca foi, mas que essa pessoa conhece muito bem. Você confia que aquela pessoa pode te levar onde você deseja, porque ela conhece o caminho. Você não conhece. Quando você não conhece o caminho, você não diz para a pessoa assim: olha, vamos entrar aqui à esquerda, vamos entrar à direita. Não, você nunca foi, você não sabe. Você nunca viveu a sua vida daqui para frente. Você nunca viveu esse mais, mas Deus já. Deus já conhece, Deus já sabe. Confia nele porque Ele conhece. Ele é o único que é apto, que tem a autoridade, segurança de nos conduzir. Por isso, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Em quarto lugar,
Saiba esperar. Olha o versículo 6, diz assim: fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Versículo 7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Saiba esperar, porque Ele fará justiça. Ele trará tudo que é direito seu, como o sol do meio-dia. Então saiba esperar, descanse no Senhor e espera nele. Descansar no Senhor e esperar nele nunca é sinônimo de comodismo, nunca é sinônimo de cruzar os braços, é sinônimo de você acreditar, é sinônimo de você trabalhar, servir, você caminhar tranquilo, em paz, sabendo que na hora certa o Senhor vai te abençoar. Então saiba esperar, não se desespere, não se angustie, não fique angustiado, não fique aí pensando: Deus não fez, Deus não realizou, Deus demorou. Saiba esperar. Você vai encontrar na palavra de Deus tantos ensinamentos como ter paciência, perseverança, como nós falamos aqui na quinta-feira, em você saber confiar em Deus e esperar nele. Esperar é uma virtude. Saber esperar é uma virtude. A ansiedade, a angústia por querer que as coisas aconteçam no nosso tempo é um desequilíbrio nosso. É a falta de confiança em Deus. É quando nós não queremos que as coisas aconteçam no seu tempo normal. Então, saiba esperar. Não fique olhando à sua volta: mas já está acontecendo para todo mundo, o outro já foi. Saiba esperar. Espera. Como disse, repito, esperar não é você sentar, não é você cruzar os braços, não é você deixar de fazer. Esperar é você trabalhar, é você caminhar, mas sem se angustiar, sem perder a sua paz, sabendo que o Senhor, no momento certo, sempre nos abençoa, e que tudo aquilo que é verdadeiramente bênção para as nossas vidas virá para nós. Tem a história daquele menino que viu aquela borboleta tentando sair do casulo, e ele começou a olhar e falou: é uma borboleta, que coisa linda. E ele vendo a borboleta se debatendo para sair daquele casulo, e ele ficou ansioso para ver aquela linda borboleta voar. Correu e pegou uma tesoura e cortou o casulo e tirou a borboleta lá de dentro. Só que a borboletinha não conseguia movimentar as suas asas. Ele tentou dar um empurrãozinho na borboleta e a borboletinha, em pouco tempo, morreu. E aí ele ficou triste. O pai dele chegou e ele falou: não entendo, ela queria sair daqui e eu ajudei, cortei, e quando ela saiu, ela morreu. E o pai daquele garotinho disse assim: meu filho, o que você não sabia é que enquanto essa borboleta se agitava, enquanto essa borboleta se movia para sair do seu casulo, ela movimentava as suas articulações para que ela pudesse voar, para que ela pudesse respirar, e isso era extremamente necessário. E quando você cortou, ela saiu do casulo sem passar por essa experiência, sem passar por esse processo, e por isso ela não conseguiu sobreviver. Aquela criança não soube esperar, não sabia, e adiantou o processo que era necessário, era vital para aquela borboleta que estava no casulo. Aparentemente ela estava se esforçando e sofrendo, mas era necessário para que ela pudesse se fortalecer e voar e viver a sua vida e cumprir o seu propósito. Às vezes nós não entendemos e não sabemos esperar, ficamos ansiosos, angustiados
e queremos atropelar os processos da vida. Nós precisamos confiar no Senhor, porque Ele fará justiça, Ele trará o que é direito para nós, Ele fará o que é bênção para as nossas vidas. Saiba, portanto, esperar. Em último lugar, quinto e último lugar, não se irrite, isso te faz mal. Esse é o último conselho aqui nesse texto. E a palavra de Deus nos diz assim no versículo 7: não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Mal para quem? Para você, para quem se comporta assim. Então, esse último conselho é: não se irrite, isso te faz mal, isso te fará mal. Ou seja, nós olhamos à nossa volta e nós temos muitas razões para nos irritar, nós temos muitas razões para perder a nossa paz, nós temos muitas razões para nos queixarmos. Não é porque a gente tem razão que a gente tem o direito. Preste atenção nisso. Não é porque a gente tem razão que a gente tem o direito. Não é porque a gente tem razão que aquilo é bom. Não é porque a gente tem razão que a gente deve fazer. Entendeu? Você olha para um político corrupto que comprovadamente defraudou o dinheiro público, e que por causa da sua corrupção muitas pessoas foram prejudicadas de muitas maneiras. Isso te deixa feliz? Isso faz você bater palmas? Isso te deixa irritado, desagradado, indignado? Mas nós não, apesar de nós termos motivos e razão para ficarmos indignados, nós não podemos colocar no nosso coração qualquer irritação no sentido de mágoa ou de angústia para que nos cause mal. A gente olha tudo isso, não é que a gente vai olhar para essas realidades e ficar como uma porta. A gente tem sentimento, a gente se indigna, mas isso não deve ficar no nosso coração. É como um filho, não é porque o filho errou que você agora vai abandonar o seu filho. Seu filho errou, você corrige, mas continua sendo filho, continua amando. Então, não te irrites. A Bíblia diz aqui, a Bíblia está dizendo aqui: não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho. Quantas vezes você vê as pessoas fazendo coisas erradas e está dando certo para elas, e elas estão levando uma vida melhor do que a sua? Quantas vezes as pessoas fazem coisas erradas contra nós, e a gente tem todo o direito, toda a razão de ficar irritado, mas a Bíblia está dizendo: não te irrites, deixa. Deixar aqui não é deixar de se importar, não. É não deixar que isso entre no seu coração. Essas pessoas que prosperam por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios, não se irrite com isso. A gente vê tanta coisa ruim. Basta ligar a televisão. Um outro dia eu estava vendo lá um jornal na televisão e era uma reportagem atrás da outra, e eu comecei a reclamar, que ele ficou assim: ó, tá bom de você desligar isso aí, que você não está aguentando mais ver isso nem não. Entendeu? A gente vai vendo tanta coisa ruim, a gente fica irritado mesmo. E é a hora que a gente tem que vir para essa palavra de Deus: não te irrites, não. Por causa dessas coisas que o povo fica fazendo, coisa que o mundo faz errado, coisa que... Senão a gente acaba e o mundo fica com todo o pecado que existe. Repito, não quer dizer que a gente não deve se importar, a gente se importa. Não quer dizer que a gente não fique indignado, não quer dizer que a gente não deve ter nenhuma atitude, quer dizer que a gente não deve guardar essa irritação no nosso coração. Deixa ir, abandona o furor, não se ire, não guarde furor, não te impacientes, porque isso vai fazer mal para você. Entendeu? Isso vai fazer mal para você.
aquelas pessoas que fazem coisas erradas, é gente que faz o erro, que peca, gente folgada, gente que não está nem aí, gente, entendeu? É um colega de trabalho, é um vizinho, é um irmão da igreja, é um amigo, é um parente, gente que te irrita, que tira do sério, gente folgada, gente sem desconfiança, gente que quer aproveitar de você. Tem gente de tudo quanto é jeito. A gente tem que estar atento a tudo isso sem deixar que nenhuma ira faça morada no nosso coração. Tá certo? Não te irrite. Veja tudo isso, saiba lidar com tudo isso, mas não te irrite. Não fique irritado. Imagine se a gente fosse ficar irritado com tudo que o povo faz de errado. A gente morre. Tá certo? Não te irrite. Aí tinha lá não é um desenho não, aquele programa lá, não sei se era, agora não me lembro se é o Chaves ou se é o Chapolin. Tá bom, mas não se é Chaves, né? Tá bom, mas não se irrite, né? É o Chaves, quem gosta de assistir? Tá bom, mas não se irrite. O Chaves fazia lá um desastre, alguma coisa desastrosa, aí alguém vinha reclamar com ele. Tá bom, mas não se irrite. Então é alguma coisa assim, a gente tem que ter a paciência e não se irritar, porque isso vai fazer bem para a nossa alma, o nosso coração. Ah, pastor, mas sim, você está certo, você tem razão sim, você tem todo o direito, mas não põe isso no seu coração. Não põe isso no seu coração, a respeito de ninguém. Não põe isso no seu coração. Amém? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos dê graça para vivermos essa vida normal, a nossa vida, valorizando quem nós somos, que a gente se ajuste com Deus para vivermos uma vida agradável com Ele, que a gente deixe o Senhor nos guiar para que todo mais Ele possa nos conduzir, que a gente tenha paciência e saiba esperar Deus agir nas nossas vidas, sem irritação, sem mágoa, sem ira, para que a gente caminhe com leveza, caminhe em paz, confiando no Senhor. Põe-se de pé no seu lugar, vamos fazer essa oração. Faça a oração você com Deus, coloque sua vida diante dele. Se o Senhor falou ao seu coração de algum modo, agradeça a Ele e fale diante de Deus aquilo que você ouviu. Pai Celeste, nós te damos graças pela Tua palavra. Obrigado por nos ensinar, obrigado por nos colocar à disposição a verdade que alimenta a nossa alma, que nos abençoa, que nos corrige, que nos edifica, a verdade que nos molda, que nos conduz. Obrigado, Senhor, por sempre falar aos nossos corações. O Senhor nunca se recusa a nos abençoar, e isso é maravilhoso, porque o Senhor nos ama e tem cuidado de nós. Eis-nos aqui, Senhor, nesta noite, nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos criou, nos fez, ó Deus, pessoas únicas, especiais, e nós te damos graças por isso. Nós queremos ser exatamente aquilo que o Senhor planejou para nós fôssemos. Nós queremos viver a vida exatamente aquela que o Senhor preparou para nós. Não queremos, ó Deus, olhar para o mundo, olhar para o incrédulo e termos inveja ou fazermos qualquer comparação. Nós queremos, ó Deus, crer no nosso coração que o Senhor nos ama, que o Senhor é fiel, que o Senhor tem cuidado de nós e que o Senhor tem nos dado o melhor para as nossas vidas. Não há porquê, Senhor, comparar a nada e nem a ninguém, porque o Senhor nos fez únicos e especiais. E aquilo que de bom nós podemos aprender com o outro, que a gente tenha a humildade, que a gente tenha a iniciativa de olhar, aprender, de fazer, de compartilhar daquilo que o outro faz de bom. Isso o Senhor tem nos ensinado a fazer, a vivermos essa vida de comunhão, a vivermos essa vida de unidade. Que seja assim nas nossas vidas. Abençoa este irmão, essa irmã, Senhor, que tem, Senhor, dificuldades,
que tem, Senhor, olhado à sua volta e tem se angustiado, essa pessoa que tem olhado à sua volta e tem, ó Deus, vivido uma vida atribulada por conta, Senhor, do mundo, por conta do ímpio, do incrédulo, por conta do sistema desse mundo, por conta do curso deste mundo, ó Deus, e vive sempre querendo uma vida que não é a sua. Essa pessoa, ó Deus, que tem se angustiado com isso, essa pessoa, ó Deus, que tem se desagradado do Senhor, que o Senhor dê a essa pessoa clareza de entendimento, iniciativa, para que essa pessoa se ajuste com o Senhor, se agrade com o Senhor, seja guiada pelo Senhor, Deus. Essa pessoa está vivendo essa vida, Senhor, que não sabe o que vai acontecer amanhã, que vive angustiada com o futuro, que tem, ó Deus, vários mais à sua frente, e fica, ó Deus, inquieta, angustiada com o seu futuro, com o amanhã. Ensina essa pessoa, Senhor, a confiar em Ti, entregar para mim ao Senhor, saber que o mais o Senhor fará, em nome de Jesus, ó Deus, e que cada um de nós confie, espere no Senhor, sem mágoa, sem irritação, avançando, lutando, conquistando tudo o que for possível a nós conquistarmos, porque o Senhor é bom. O Senhor tem nos dado a tua graça. Dá, Senhor, direção a cada um aqui. Que as palavras, ó Deus, ditas aqui nesta noite, que a palavra do Senhor não só, ó Deus, seja ouvida, mas seja guardada nos corações. E que seja, ó Deus, praticada. Porque não queremos ser apenas ouvintes da tua palavra, mas praticantes da tua palavra. Ensina, Senhor, cada um aqui a tomar decisões baseadas na tua palavra, para que assim seja feita a diferença na vida de cada um, para que assim aconteça mudanças na vida de cada um. Ouvir a tua palavra somente, Senhor, sabemos que não mudará as nossas vidas, mas praticá-la mudará extraordinariamente as nossas vidas. É isso que nós queremos. Ajuda cada um aqui, Senhor, a colocar em prática a tua palavra e colher os frutos dessa atitude, desta ação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Vamos cantar um cântico nesse instante. Enquanto cantamos, você pode trazer a sua contribuição nesta noite, em nome de Jesus. Quero andar sempre contigo. E esse seja o desejo do nosso coração, andar com o Senhor sempre, vivendo a vida que Ele preparou para nós. Em nome de Jesus. Quero andar sempre contigo, na força do teu nome. Quero viver sem duvidar, em Ti confio. Quero andar sempre contigo. Quero andar sempre contigo, na força do teu nome. Quero viver
agradecendo ao Senhor, antes de encerrarmos, e eu gostaria que nós orássemos juntos por você mesmo, se apresentasse diante de Deus uma luta, um problema ou um plano seu. Gostaria que se apresentasse diante de Deus e todos nós orássemos, talvez algo que você precisa fazer essa semana, alguma decisão que você precisa tomar, alguma luta que você tem passado, algum plano que você precisa colocar em prática. Eu gostaria que você apresentasse diante de Deus. Ou se você não tem nada, quem sabe você conhece de alguém que está passando por alguma luta, alguém que precisa tomar uma decisão, alguém que está planejando fazer algo, e você vai apresentar. Se não, as duas coisas, quem sabe você mesmo por alguém, apresente diante de Deus. Nós vamos orar nesse instante, essa última oração, nós vamos apresentar estas causas diante do Senhor. Faça essa oração pessoalmente, particularmente diante de Deus, aquele que nos ouve, aquele que é poderoso para nos abençoar, para abrir as portas, para prover, para direcionar, para dar sabedoria, para mover o que for preciso para nos abençoar. Vamos fazer essa oração. Pai Santo, Tu és poderoso, Tu és fiel, Tu és aquele que faz o impossível para nós. Aquilo que não é possível para nós, aquilo que as nossas forças não suportam, o Senhor, ó Deus, é todo poderoso. O Senhor é o todo poderoso que não conhece o impossível. O Senhor é aquele que é, ó Deus, a nossa fortaleza. Nós apresentamos diante do Senhor nesta hora as nossas causas. Nós apresentamos ao Senhor, ó Deus, as nossas lutas. Apresentamos ao Senhor, ó Deus, os nossos problemas. Apresentamos diante do Senhor os nossos planos, os nossos projetos. Apresentamos ao Senhor, ó Deus, as nossas realidades de vida, Senhor. Apresentamos diante do Senhor os nossos dias. Apresentamos diante do Senhor cada situação aqui, nossa ou de alguém. Em nome de Jesus pedimos, estende as tuas mãos. Abre as portas, Senhor. Dá a direção, dá sabedoria. Cura as enfermidades, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, derrama a Tua graça, derrama poder, Senhor. Ó Deus, conduz no caminho certo. Nós apresentamos diante do Senhor cada causa, ó Deus, cada causa lembrada aqui, ó Deus, por cada um de nós. Que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos dê graça. Que o Senhor, ó Deus, seja honrado e glorificado através das nossas vidas. Obrigado, Senhor, nesta noite, por estarmos aqui juntos, cultuando ao Senhor. Obrigado por cada um que veio, cada um, ó Deus, que tem cultuado, que tem adorado ao Senhor, cada um que tem se mantido fiel, temente ao Senhor. Ó Deus, obrigado por cada um que tem, ó Deus, perseverado na Tua presença. Obrigado, ó Deus, por cada um que tem contribuído com o seu dízimo, com as suas ofertas, que tem, ó Deus, feito isso com alegria. Ó Deus, te damos graças pela comunhão, podemos ter uns com os outros, pela comunhão com o Senhor. Dai-nos a Tua bênção em tudo, pois somos carentes do Senhor. Abençoa essa semana que está começando, que seja uma semana de bênçãos na vida de cada um de nós. Que o Senhor seja honrado e glorificado em tudo, Senhor. No nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe na paz do Senhor Jesus. Tenha uma ótima semana.